Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 28 de dezembro de 2024, 7 da noite aqui no Cairo, também em Jerusalém, 2 da tarde no Brasil, no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E acabou que eu consegui gravar o vídeo quase no mesmo horário, só um pouquinho atrasadinho só, peço desculpas aí pelo atraso, mas já estou aqui no Cairo, já estou no hotel, tudo certinho. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu aqui em Israel e não temos nenhuma grande novidade hoje não, tá? Tivemos mais algumas operações aqui na faixa de Gaza, o pessoal terminou a operação perto de um hospital, iniciou uma outra operação aqui perto de Beit Hanun. Um monte de terroristas foram identificados e presos nessas operações por aqui, né? Teve um ataque terrorista da faixa de Gaza contra a área de Jerusalém, foram lançados foguetes contra Jerusalém, mas foram interceptados, acabou que não teve nenhum dano. Infelizmente teve um outro atentado terrorista em que uma senhora de 84 anos foi esfaqueada. Também na Síria, nada de significativo. A gente teve a informação de que o Tedros Adhanom, a gente falou sobre isso já, né, que o Tedros Adhanom estava lá batendo papo com os Houthis lá no Iêmen, né, e ele quase foi vítima do ataque israelense lá. Parece que teve gente da comitiva dele que chegou a ser ferido, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Anarco-Socialista, Fazendo a Ponte Aérea Peru-Chechênia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre Israel, o pessoal terminou as operações ali no hospital Adawan, Kamal Adawan. Haviam várias operações sendo feitas por ali, né? É no norte da faixa de Gaza. 240 terroristas suspeitos foram detidos, inclusive o diretor do centro médico e outros 15 terroristas que participaram no ataque do dia 7 de outubro, né? Então, excelente notícia, concluíram a operação ali, e o exército israelense já iniciou uma outra operação ali na região de Beit Hanun, no norte da faixa de Gaza também, né? É sempre a mesma lógica, eles descobrem que tem informações sobre terroristas ali em alguma região e vão perseguir essas informações para identificar os terroristas por ali, né? Bom, a gente teve uma tentativa de ataque terrorista do norte da faixa de Gaza contra a região de Jerusalém. Toda essa área aqui foi alvo teve sirene de ataque aéreo, poderia ter sido atingida pelos foguetes, né? Foram esses dois foguetes que foram lançados aqui, e a imagem mostra aqui o rastro dos foguetes ali a partir da faixa de Gaza em direção a Jerusalém, né? Felizmente, ambos foram derrubados pela defesa antiaérea israelense, não teve nenhum problema com isso daí, né? Depois desse ataque, o exército israelense pediu que os palestinos evacuem a área de Beit Hanun, ou seja, é justamente essa outra área, essa outra ação que vai ser feita ali, justamente porque esses foguetes foram lançados a partir de Beit Hanun, né? Então, já é para o pessoal evacuar, os civis evacuarem, porque a coisa vai pegar por lá, né? Infelizmente, teve um outro ataque também aqui na região de Herzliya, que é no norte de Tel Aviv, né? E uma senhora de 84 anos, infelizmente, foi covardemente atingida, esfaqueada. Pô, realmente uma coisa covarde, uma coisa absurda isso aqui. Não dá para entender esse pessoal fazendo... A covardia de atacar uma senhora de 83 anos. Realmente é algo que não dá para entender, né? Esse pessoal realmente tem que ser perseguido. Bom, existe uma grande reportagem hoje aqui no Times of Israel falando sobre o novo corredor Netzarim, né? Israel estabeleceu várias bases militares ao longo do corredor Netzarim, justamente para manter a ocupação por lá. A área foi grandemente alargada, foi feita a infraestrutura na região, então tem um monte de coisas bacanas ali. Para Israel não vai sair desse local, vai continuar ocupando esse corredor, mesmo depois dessas operações ali na faixa de Gaza, né? Bom, também teve informação sobre mais um túnel pertencente ao Hezbollah, isso lá no norte de Israel, lá no sul do Líbano, né? Um túnel de mais de 100 metros que estava sendo usado com muitas armas e muita coisa por ali, mais uma vez foi destruído pelas forças israelenses, né? Na Síria continuamos na mesma situação, nenhuma grande novidade aqui, continuam as lutas aqui entre o SDF e o SNA perto de Manbij, e a gente teve a informação aqui do que aconteceu na Síria com a questão do Assad, né? Parece
que quando o Assad perdeu Alepo, ele pediu ajuda para o Irã, pediu ajuda para a Rússia, coisa e tal, e de fato ajudaram. No primeiro momento, esses países se prontificaram a ajudar o Assad, né? E aí o plano era justamente fazer uma barreira em Ramá. Ramá seria o ponto de barreira. E realmente, se você lembrar da época, né, os soldados do HTS começaram a descer a partir de Alepo em direção a Damasco, e realmente em Ramá ficaram parados um tempo, né? Alguns dias. Ali a defesa conseguiu segurar eles alguns dias. Mas o que o pessoal está falando aqui é que justamente foi só isso, ou seja, o Assad mostrou que não tinha condições de segurar mesmo, e aí no que a defesa de Ramá foi perdida, aí tanto o Irã quanto a Rússia desistiram do Assad, né? E daí a queda tão rápida que aconteceu depois, ou seja, o pessoal simplesmente abandonou o Assad, já estava totalmente quebrado de qualquer forma, né? Outra coisa que fala aqui nesse artigo é justamente que o Israel não queria que o Assad caísse, né? Embora não gostasse do Assad, entendia que a incerteza sobre o que viria depois seria ainda pior. Então, Israel, de fato, fez uma série de operações que diminuíram a segurança do Assad, não tinha interesse que ele caísse totalmente, mas acabou sendo um resultado não ruim para Israel, né? Acabou que Israel saiu bem nessa história, cortou ainda mais a eventual ajuda do Irã para o Hezbollah no Líbano, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, nenhuma grande novidade aqui, fala sobre a destruição de uma posição de ataque antiaéreo em Homs, ou seja, isso significa que talvez o HTS não tenha todo o controle sobre a região, ainda tem alguma briga por ali também. Isso é uma coisa preocupante, né? Outra coisa interessante que a gente tem de informação é a fuga do Tedros Adhanom. Vocês sabem, Israel atingiu o aeroporto de Saná, e quem é que estava passeando por lá? O pessoal da ONU, né? É lógico, o pessoal da ONU adora bater um papo com um terrorista. Tava aquele idiota da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, que mandou o fique em casa, não sei o que lá, fez aquelas lambanças todas, seguindo a orientação da China durante a pandemia no mundo todo, né? É lógico que ninguém deveria ter ouvido esse pateta, mas o governo brasileiro, por exemplo, tomou essas medidas todas de fique em casa, usa máscara e não sei o que lá, com base nas idiotices faladas por esse palhaço. Então, uma pena que ele não morreu. Tá ele aqui, ó, no aeroporto de Saná, no momento do ataque israelense, o pessoal tirou ele de lá, não sei o que lá. Isso aqui deve ser alguma sala VIP lá do aeroporto de Saná. O aeroporto não deve ser isso daqui, isso aqui é a sala VIP da galera política lá, né? E daí tiraram ele de lá e tentaram embarcar ele rápido. E aí que foi o problema, porque no momento que estavam embarcando ele no avião lá da ONU, a torre de controle foi atingida. Então tá vendo aqui, ó? Então acabou que destroços atingiram ali o avião onde ele estava, a região onde ele estava, não destruiu o avião dele, tá? Isso aqui, essa explosão foi na torre de controle, mas jogou destroços ali e chegou a atingir pessoas que estavam na comitiva dele, aqui um monte de gente caída aqui, ou seja, as pessoas da comitiva dele chegaram a ser atingidas, e ele também teve que correr, ele não foi atingido não, tá? Mas, pô, uma pena, uma oportunidade perdida realmente isso daí, né? E tá ele falando aqui que é absurdo, que não pode atingir a área civil e coisa e tal. E desde quando o aeroporto de Saná é área civil, pô, os Houthis usam aquilo ali como área militar o tempo todo, então não é área civil. Se eles usam com propósito militar, não é área civil, né? Mas tá ele chorando aqui, e não sabia se iria sobreviver. É isso que dá ficar batendo muito papo com um terrorista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.